Salve galera, mais uma vez a gente tá aqui com a SPFC na moral. Quero começar desejando aí pra vocês um ótimo final de semana e abençoado, lógico. Infelizmente tem coisas que acontecem, não dá pra entender, mas enfim, estamos aqui de novo, graças a Deus. Também quero começar o vídeo mandando um abraço, um beijo para os meus filhos, dizer que eu amo vocês demais. Não importa o que aconteça e nem aonde eu esteja, jamais deixarei de amá-los. E claro, pedir que você aí de casa se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho e compartilhe nossos vídeos. Sigam a gente nas redes sociais, @SPFC na moral, tanto no Twitter como também no Instagram. Pessoal, vou começar falando um pouquinho do jogo de ontem, um jogo bastante polêmico, para mim foi muito polêmico, mas que a equipe do São Paulo se portou muito bem, principalmente atuando com 3 jogadores, né, uma boa parte do segundo tempo, com a expulsão do Igor Vinícius, do Nestor. Do Nestor eu considero que foi um pouco justa, mas ainda entro naquela questão de reluta, por quê? Porque você vê a hora que o jogador deles cai, ele ergue a perna com a intenção do quê? De se proteger? A sola do pé virado para cima. E se o Nestor fosse de cara ali? Então não dá, né, mano? Então eu vi algo a mais ali, o Nestor errou em ter pisado no jogador, sim, foi digno de expulsão, mas porém teve também esse pormenor aí que eu acabei de citar. Igor Vinícius, para mim, nenhum dos dois lances foi digno de cartão, que ele fez falta. Ele foi expulso, para mim, eu acho que ele seria mais justo ter tirado ele no primeiro tempo, no final do primeiro tempo. Mas o juiz estava decidido a fazer um mal para o São Paulo ontem, ele fez, quase fez, porque após a expulsão, né, o São Paulo tomou um gol, começou o segundo tempo, o São Paulo tomou um gol, e logo depois, jogando já com um a menos, o Nestor foi expulso. O São Paulo já estava atuando meio difícil, ficou mais difícil ainda. Aí, para não completar, eles vendo que o ataque era o problema era o ponto forte do São Paulo, foram lá e tiraram quem? O Caleri. O juiz expulsou o Caleri. Sim, na minha opinião, foi tudo irregular na primeira e na última expulsão, que foi Igor, Vinícius e Caleri. O Nestor, como eu falei, é justificado. Mas aí você vê a maldade. Eu falo pra você e escrevo em cima e não tenho medo de falar não. Eu tenho certeza que tem muitas casas de aposta aí envolvidas nessas expulsões, quantas expulsões vai ter no jogo, porque tudo isso conta lá na hora que você vai apostar. Não sei se você já fez isso, mas tem sim. Então, infelizmente, foi mais um detalhe. Mas o São Paulo venceu 4-2, 2 do Luciano, que desencantou, né? Fazia mais de um mês que ele não fazia gol. O Caleri também fazia, acho que 3 ou 4 ou 5 jogos aí que ele não fazia gol. Então foi um jogo muito importante para esse tipo de resultado. O Reinaldo sacramentou mais uma vez os seus 350 jogos, que faz gol de pênalti mesmo sem dó. Bom, continuando o assunto, tirando esses problemas aí que quem deve resolver isso é a Conmebol, mas aquela história, né, mano? Deixa como está, que eles vão fazer no pior, beleza? Estão vinculando nomes ao São Paulo, que o São Paulo estaria interessado, e até ser plano B para esse, plano A para aquele. Enfim, vamos lá. Em caso da não vinda do Soteldo, dizem que o São Paulo estaria com o plano B. De novo, aquele assunto, plano A, plano B, que seria o Luiz Araújo. Eu vou falar para vocês uma coisa bem certa, bem definida assim. O Luiz Araújo ele poderia vir de qualquer forma. Tá? Não tem negociação, não tem negociação. Então não existe se não vier o Soteldo, vem o Luiz Araújo. Não existe. É o Soteldo que o São Paulo quer. O Soteldo que o São Paulo quer. Se não vier o Soteldo, o São Paulo vai atrás de outro jogador. Qual é? Se eu falar para você que é A, B, C, D aqui, eu seria um hipócrita e mentiroso, tá? Então, não existe um plano B. O plano do momento é o Soteldo. São Paulo quer o Soteldo, beleza? Então, Luiz Araújo não tem essa hipótese, caso ele não venha. Diego Ribas, vou falar de novo, já falei de outras vezes, vou sacramentar aqui. Não há negociação com o Diego Ribas. E essa história de Neymar, isso aí é uma brincadeira, os caras lançaram, tá, pessoal? Eu não vou falar pra vocês, mas o Neymar tem chance, tá louco, mano? O cara ganha muito dinheiro, não existe, não tem essa possibilidade. Mas ele quer jogar Copa e lá eles não vão querer mais ele lá. Mano, eu vou falar pra você, o clube que fizer essa loucura pra trazer ele, mano, esse clube vai estar assinando a sentença dele. Não agora, porque agora não vai fazer diferença no bolso, mas daqui 1 ano sim, 2 anos sim. Pode ter certeza disso, beleza? Então, já falo para vocês que esses nomes aí são tudo ilusão. E aí um jornalista ontem comentou que foi justa as expulsões. Não vou citar nome porque eu não quero dar moral para esses lixos. Mas disse que foi justa a expulsão as expulsões. Eu falei, cara do céu,
Esse é o jornalista, essa é a mídia que o Brasil tem. E eu vou falar para vocês, eu se fosse o presidente de São Paulo, o Júlio Casares, eu proibia esse tipo de mídia no Morumbi. Dane-se quem seja, eu proibia. Porque esses caras só vêm ao Morumbi na nossa casa para tirar uma com a nossa cara. Tá? Não foi o caso de ontem, mas eu estou dizendo para vocês que isso ocorre sempre. Já falei com outros nomes, já tretei com outros nomes, discussões feias até no Twitter, via áudio, etc e tal. Xingo mesmo, bato de frente mesmo, vou para cima mesmo, beleza? Então vamos lá. Alex, isso, vou falar agora de Alex. O Alex está praticamente saindo de São Paulo. Ele queria já até sair esse ano, mas aliás, o São Paulo já queria até que ele saísse esse ano. Porém, ele diz que quer cumprir o contrato dele, que termina em 2023, ou seja, após esse término de contrato, ele vai sair do São Paulo para assumir algum clube aí, não sei qual é, mas deduzo eu que seja lá de Minas Gerais. Enfim, que seja. Boa sorte para ele e que venha outro. Até o momento, a previsão é o Kaká. Mas acho que o São Paulo vai atrás de alguém mais experiente, que eu acho que deve ir, né? O Kaká, ele está iniciando, acho que vai queimar muito o princípio da carreira dele, como foi o caso do Rogério Ceni. O primeiro clube que ele assumiu depois de técnico foi o São Paulo e não teve, como que eu posso dizer para vocês, um bom resultado com isso. Então, acredito que o Kaká também não deveria fazer isso, né? E deveria ir para outro clube de menos expressão, onde ele não tem identidade nenhuma e cria dele, e assim ele começa a chegar até onde ele deseja. Igor Gomes e o São Paulo estão em conversas bem avançadas, está muito próximo de finalizar a negociação e com isso ele passar a ter um vínculo dele que eu até onde sei iria até esse setembro, se eu não me engano, ou agosto, ou alguma coisa assim, e o próximo vínculo dele iria até dezembro de 2025, a não ser que diminua essa conversa. Esse é o prazo que o São Paulo está oferecendo para ele, beleza? Outro assunto, Gabriel Neves, que estava mais cotado para sair, agora o São Paulo está, vamos dizer assim, cogitando em muito pagar $1.700.000, que daria em torno aí mais ou menos de quase 9 milhões de reais para poder adquirir o Gabriel Neves em definitivo. Lembrando que o São Paulo está sem praticamente volante nenhum. O Colorado está fazendo transição para o campo, o Luan está lá de molho, o Pablo Maia está sem confiança e perdeu a confiança do Rogério também, dessa forma ficou mais complicado, beleza? Vamos lá. Investidor no São Paulo, é um grande assunto, importante até. Muitos vinham me perguntando. Eu tive essa notícia ontem de manhã. Aí uma anta do São Paulo conseguiu vazar esse assunto, por um certo boca aberta. Aí esse boca aberta já soltou, então infelizmente não é de primeira mão. Desculpa até, pessoal. Eu ia passar antes do jogo, mas eu preferi passar o jogo, porque eu sei que eu já estava muito ansioso pelo jogo, então não ia dar certo que eu falasse antes. Enfim, essa história do investidor é o seguinte: o Abílio Diniz fez um convite ao Júlio Casares, se não me engano, ao aniversário dele e da esposa dele, para que o Júlio Casares fosse para a Itália, comemorar lá junto com eles. E assim foi o Júlio Casares. E no meio dessa situação, dessa viagem, né, esse tempo que ele esteve lá, houve uma conversa com o Abílio, né, não para que ele fosse, porque ele diz no momento que ele insiste nesse assunto, que não vai investir no São Paulo enquanto o São Paulo não for um clube profissional, ou seja, algo, como que eu posso dizer para vocês, tipo o SAF. Então, dessa forma, é claro que na hora que o São Paulo estiver vendo, ele vai querer comprar. Isso aí eu garanto para vocês, sem qualquer dúvida. Mas enfim, vamos lá. E aí, nessa negociação seria o seguinte: o Abílio não investiria, mas ele convenceria pessoas próximas, pessoas de confiança, que confiam nele, para investir no São Paulo, trazer jogadores. Inclusive, esse investimento iniciaria a partir de agora, do dia 18 de julho, que abrirá a janela europeia para trazer reforços para o São Paulo. Como eu já falei nos vídeos anteriores, a média do São Paulo de trazer vai ser 5 ou 6 nomes. Nomes esses que me falaram que vão vir para ser titulares. Não são jogadores que vêm para compor elenco, que isso aí eu vou falar para vocês, temos na base, mas são jogadores que vão brigar pela titularidade. Então, é o que eu tenho no momento sobre o investidor. E fechado, né, já vamos pular o assunto aí, fechado, Thiago Couto renovou com o São Paulo até 2024. Mas eu falo para você, São Paulo está atrás de um goleiro, provavelmente um goleiro além do Maílson, se caso surgir essa chegada do Maílson, lógico, um goleiro que vem para ser titular absoluto.
Não sei o nome, não tenho esse nome, infelizmente. Gostaria de poder passar isso para vocês. Como já me pediram para não vazar alguns assuntos, essa notícia, como já foi vazada, o imbecil vazou lá, então eu resolvi já passar para vocês aí, beleza? Seria uma forma de patrocínio, só para concluir esse assunto do investidor aí, tá? Um patrocínio, um investimento ou algo parecido para que o São Paulo se reforce bem para disputar bem os campeonatos. É isso aí, pessoal. Agradeço demais o carinho e o apoio de vocês. Que Deus abençoe o final de semana mais uma vez. E muito obrigado por estar com a gente, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.